Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre o equipamento que é muito utilizado na área aí para quando eu preciso converter um sinal de um sensor de temperatura para um sinal de 0 a 10 ou 4 a 20 mA. Porque o que acontece? Muitas vezes o seu PLC ele não tem uma entrada específica para aquele modelo de sensor que você utiliza. Então você pode utilizar o sensor lá na área, você utilizar um aparelho como esse aqui para converter o sinal e essa saída te gerar um sinal de 0 a 10 ou 4 a 20 mA que o seu PLC vai conseguir ler na entrada analógica dele. Então hoje eu vou mostrar para vocês esse equipamento aqui, ó. Ele é um equipamento da Novos, é o TX Real USB, que ele é utilizado para fazer leitura de sensores, como PT100, Termopar, e te liberar aqui na saída um valor de 0 a 10 ou 4 a 20. Então, vou mostrar para vocês hoje uma situação que a gente usa aí numa empresa que a gente presta serviço e como é que ele é utilizado. Então, vamos lá. Pessoal, esse aqui é um sensor da Novos, ó. Aqui, ó, TX Real USB. E ele é utilizado para sensores de 2, 3 ou até 4 fios. E o que ele tem na saída? Ele te libera um sinal ou de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA. Então, ele é esse modelo aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês agora a explicação ali. Nós temos um sensor de equipamento, um sensor chamado PT100, ou seja, ele lê o valor de temperatura, e o que o PT100 faz? Ele transforma esse valor de temperatura em resistência ohmica, ou seja, em ohms. E por que chama PT100? Porque a 0 graus Celsius, ele me gera um valor de 100 ohms. Existe uma tabela chamada tabela de termorresistência, que ele mostra, de acordo com o valor de temperatura, qual o valor de resistência que esse PT100 vai estar me fornecendo. Então, como é que vai funcionar a nossa prática? Eu vou simular o seguinte, eu vou simular um sensor lá na área de 0 a 200 graus, ou seja, a temperatura que está sendo medida na ponta lá do PT100. E esse PT100, ele vai me informar um valor que vai variar de 100 até 175,86 ohms. Esse valor vocês vão entender devido à tabela do PT100. E o nosso aparelho, que é o TX-Real, o que vai fazer? Ele vai converter esse sinal que ele está lendo aqui, vai converter para 0 a 10 volts. Ou seja, o que o aparelho vai fazer? O PT100 está lendo o valor de temperatura em graus Celsius, ele informa esse valor em formato de resistência, esse valor de resistência é jogado na entrada do aparelho, e na saída do aparelho, você configura ele para te dar um sinal que vai para o PLC, de 0 a 10 ou 4 a 20 mA. E é o que a gente vai fazer hoje. Então, pessoal, só para ficar entendido, como é que funciona esse aparelho aqui? O esquema de ligação dele é o mesmo que está aqui. Eu alimento ele com 24 volts no borne 5 e borne 6. Eu entro com o sensor PT100, no caso a 3 fios, no borne 1, 3 e 4. E eu tenho na saída 7, 8, uma saída analógica de 0 a 10 volts. E essa saída vai para o nosso PLC. Então, esse exemplo aqui que a gente vai simular. O que eu vou fazer para simular o sensor PT100? Eu não preciso ter o PT100, eu posso utilizar um equipamento chamado década resistiva, que é um aparelho que simula vários valores de resistência. E através dela a gente vai fazer a nossa prática. Então, pessoal, aqui tem o equipamento, um micro SD, o outro lado no USB do computador. Não precisa alimentar ele, tá? Só de você conectar o cabo e enxerga o aparelho. O que a gente faz? Abre esse programa chamado Signal, que é da Novos. Você vai em configurações, USB, e clica nele aqui que ele vai achar. O que a gente vai fazer? Vai escolher o tipo de sensor. No nosso caso ali, nossa bancada de teste, a gente está utilizando 3 fios. A gente está utilizando, conforme explicamos ali, de 0 graus até superior 200 graus. A gente vai utilizar a saída como 0 a 10 volts. O que quer dizer isso aqui, ó? Estado de saída falha sensor. Quer dizer o seguinte, se romper o fio do sensor e indicar falha, o que você quer que ele jogue lá na saída do aparelho? 0 volts ou 10 volts? Quando ele está só indicando, não tem necessidade de parar a produção, você pode deixar em 0 volts. Mas se você tiver que, supor, mandar um sinal alto lá de 10 volts para indicar que foi 200 graus e cortar o sinal lá do seu sistema, aí você põe em alta. Aqui eu vou deixar em mínimo, questão de teste. E só isso, você clica em enviar.
Aí automaticamente agora ele está enviando para o aparelho. Enviou para o aparelho, você dá OK. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aí na bancada lá e a gente vai em diagnósticos e depois USB de novo. A gente vai verificar o gráfico dele variando aqui, ó, de acordo com o valor que a gente variar ali também a resistência, que é o PT100. Então vamos lá. Como eu disse, já está conectado o aparelho na bancada. A gente vai em diagnóstico só para a gente simular o gráfico aqui. O que acontece? Conforme eu expliquei, eu estou indicando ele aqui, ó, em 100 ohms. Essa aqui é uma década resistiva, ou seja, ela simula valores de resistência, que é o que o nosso PT100 estaria informando ali para o nosso aparelho novos. Então tá aqui, ó, em 100 ohms, que era para bater 0 graus. Como esse aparelho não está 100%, aqui era para estar dando 0 graus, mas só para vocês entenderem que ele altera. De acordo com a tabela nossa do PT100, essa tabela aqui que eu vou deixar disponível também aí no link do vídeo, e essa tabela também eu vou colocar aí no vídeo na hora que eu for editar ele. O que acontece? Vou simular agora 50 graus. Para dar 50 graus, eu tenho que estar próximo de 119 ohms. Então, eu vou colocar aqui 119 ohms. E ele vai ter que alterar aqui para em torno de 50 graus. Ó, tá vendo? 51,6 graus. Coloquei aqui, ó, 119 ohms. Isso é tudo de acordo com a tabela do PT100, que vai estar na tela aí para vocês. Vou simular agora 200 graus. 200 graus, ele teria que estar me fornecendo, teria que estar enviando sinal de resistência de 175 ohms aproximadamente. Então, vou colocar aqui, ó, 175. Ele teria que estar me indicando aproximadamente 200 graus. Vamos verificar aqui, ó. Ó, 200,08 graus, tá vendo? 175 ohms. Então, vocês veem que o aparelho, ele está funcionando certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir a tensão direto no aparelho lá para mostrar para vocês aquele gráfico que a gente fez, que de 0 a 200 graus, ele tem que corresponder de 0 a 10 volts. Então, se aqui está 200 graus, lá agora vai ter que ter 200 volts. E é isso que eu vou fazer agora. Então, pessoal, conforme a gente viu no gráfico, eu vou fazer a prática aqui de novo, mostrando ela direto no equipamento, medindo aqui a saída. Ou seja, indicando 100 ohms, tem que me indicar o que na saída? 0 graus e 0 volts. Então tem que 0 volts, de acordo com a nossa tabela lá do gráfico que já foi explicado. 0 volts. Tá vendo? 0,1 é 0 volts aqui. Eu vou simular agora como se fosse 50 graus. 50 graus, de acordo com a tabela do PT100, é em torno de 119,40. Como eu não tenho só 3 casas decimais aqui, eu vou ter que só simular o 119. Então ele vai dar em torno de 2,5 volts. Então 119, olha lá, 2,5 volts. E eu vou simular o topo do nosso gráfico, ou seja, de 0 a 200 graus, corresponde de 100 ohms a 175,86 ohms. Então, se eu colocar aqui 175 ohms, ele vai ter que me liberar na saída, ó, 175 ohms, vai ter que liberar na saída os 10 volts. Olha lá, os 10 volts. Então, pessoal, tá batendo certinho aqui, ó, nosso aparelho está bem configurado.